Bem-vindo de volta, então. A gente está agora no bloco 2 dessa primeira aula. No bloco 1, então, eu trouxe para você uma contextualização, uma inicialização no ensaio trexial. E como eu disse, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o equipamento do ensaio. Então, eu trouxe aqui para vocês um tipo de equipamento de ensaio. Esse equipamento específico que eu estou apresentando para vocês aqui na aula é um equipamento mais moderno. Todos os seus componentes são automatizados, toda a aquisição de dados é feita pelo computador, mas existem outros equipamentos que são um pouco mais rústicos, vamos dizer assim, que são mais antigos e aí tem uma aquisição de dados que tem que ser um pouco mais manual, uma movimentação, vamos dizer assim, da prensa um pouco mais mecânica. Então, existem diversos modelos. Se você tiver curiosidade de saber um pouquinho, de ver as fotos de outros tipos de modelo, é só você digitar no Google ensaio trexial ou equipamento de ensaio trexial. Você vai ver diversos links de empresas que fabricam os equipamentos e de empresas que também realizam os ensaios trexiais. É legal para você ver as diferenças mesmo entre os equipamentos. Faça isso depois dessa aula, que aí você já vai saber o que cada componente faz para você comparar com os outros tipos. Mas, basicamente, todo equipamento tem que ter a câmera ou a célula trexial, que eu já falei para você lá no bloco 1, que seria esse aqui, o número 1. É nessa câmera, nessa célula, que o ensaio realmente vai acontecer. Como eu disse, é ela que vai comportar dentro dela o corpo de prova e dentro dela vai ser preenchida com água que vai aplicar pressão ao redor do corpo de prova. Existem diversos tipos dessa câmera trexial. Essa, por exemplo, da imagem, ela é feita de acrílico, mas o fechamento dela todo é feito de aço. Existem outras câmeras que são de acrílico, mas tem arruelas metálicas ao redor, isso para dar uma resistência maior no acrílico. E também tem câmeras que são feitas totalmente de metal, e normalmente essas câmeras todas de aço, de metal, elas são utilizadas em ensaios que precisam de muita tensão na água. E aí você fica imaginando, mas qual ensaio que vai fazer isso? Pensa em ensaios de rocha, que rochas são muito mais resistentes que solos, então a gente precisa de umas tensões muito maiores. Então, esse seria o nosso primeiro componente, que é a célula trexial, que é realmente onde ocorre todo o ensaio. O nosso segundo componente, eu coloquei aqui, que é o número 2, que seria o sistema de aplicação de pressão no interior da câmara. E quando eu falo interior da câmara, é na água que está dentro da câmara. Então, nesse caso aqui, tem uma mangueirinha, e aí a gente já pode começar a chamar essas mangueirinhas de linhas de drenagem, que são essas mangueirinhas brancas. Uma mangueirinha que liga esse componente a essa entrada aqui na célula trexial, que vai estar em contato com toda essa água ao redor do corpo de prova. Então, nesse equipamento específico, a pressão na água ela é realizada com um pistão hidráulico, é um pistão pequenininho que fica dentro desse equipamento, que parece um CPU de computador convencional, e ele, a partir da movimentação do pistão, ele aumenta ou diminui a pressão na água. E aí, uma observação, todas essas linhas de drenagem, elas têm que estar completamente com água. A gente até fala saturação das linhas de drenagem, justamente porque qualquer variação de pressão que eu aplicar dentro do componente de pressão, ela vai ser sentida na água dentro da célula, porque tem água ligando o pistão lá dentro até a célula. Existem diversas formas de fazer essa pressão na água. Esse caso, eu falei com vocês, é um pistão. Existe também o caso em que é utilizado o ar comprimido. O ar comprimido vai fazer a pressão na linha de drenagem. E existe outro caso que é muito dos equipamentos mais antigos, que é utilizando linha de mercúrio. Então, é como se a gente colocasse uma linha aqui, uma coluna de mercúrio ligando na água da célula trexial. E aí vocês podem perguntar assim, mas mercúrio, por que não pode ser uma coluna d'água? Coluna d'água vai ser a pressão γH, né?
O mercúrio é o seguinte, o mercúrio ele tem um peso específico aproximadamente 13 vezes maior que da água. Então, só para vocês entenderem rapidinho, se a gente for vamos supor que a gente quisesse colocar uma pressão dentro dessa água aqui de 130 kPa, a gente ia precisar de aproximadamente 13 metros de água, né? Que seria 130 vezes, seria 13 vezes 10 metros. Com o mercúrio a gente consegue reduzir. 10 metros não, desculpa, seria 13 vezes 10, que é o peso específico da água. Como o mercúrio tem um peso específico aproximadamente 13 vezes maior que da água, a gente consegue reduzir essa coluna de água. Então, a gente coloca uma coluna de mercúrio que a gente não precisa de 13 metros de água, a gente pode usar menos. Esse tipo de equipamento, ele caiu em desuso muito porque, às vezes, a coluna de mercúrio quebrava. E o mercúrio, ele é um metal, né, tóxico. Então, os laboratoristas não podem ter contato com esse tipo de material. Ao lado, a gente tem o nosso terceiro componente, que seria o sistema de aplicação de pressão no interior do corpo de prova. Então, esse componente aqui vai ter uma linha de drenagem que vai estar ligado aqui dentro do corpo de prova. A gente vai ver que, dependendo do tipo de ensaio, o corpo de prova pode gerar pressão interna, que a gente vai chamar de poro-pressão, e a gente precisa medir essa pressão. Então, a gente liga uma linha de drenagem aqui dentro do corpo de prova e a gente consegue medir qualquer variação de pressão no interior do corpo de prova. Então, esse tipo de equipamento você consegue medir independentemente a pressão de fora e a pressão de dentro. Depois, a gente tem o nosso próximo componente, que seria a prensa, que ela vai estar aqui basicamente para aplicar a carga vertical. Lembra que eu falei lá no bloco 1 que tem uma carga vertical que vai aumentando. E aí, na verdade, eu já vou adiantar para você que, na verdade, não é o pistão, não é uma carga que vem de cima para baixo aplicando. O que acontece, esse prato aqui que a gente está vendo na imagem, ele vai se deslocando para cima, enquanto que o topo está fixo. Então, ele vai se deslocando para cima e o topo vai sendo uma reação a esse deslocamento. E, por fim, a gente tem o nosso sistema de aquisição e armazenamento de dados. Nesse caso desse equipamento, ele faz isso tudo automaticamente, ele tem um software apropriado para isso, onde a gente programa todas as etapas e ele vai guardando, armazenando todos os dados. Mas existem equipamentos que ainda quem armazena e guarda esses dados é o laboratorista. Então, ele tem que ir de tempos em tempos no ensaio, no equipamento, e anotar os valores de força, os valores de deslocamento, os valores de pressão que estão ocorrendo ao longo do ensaio. Então, eu até coloquei no roteiro de aula aqui, acredite, ainda existem equipamentos que a gente precisa de alguém lá manualmente. Mas isso às vezes não é uma desvantagem. Muita gente pode achar que mas tem muita gente que confia mais no operador, que às vezes trabalha há anos na área, do que no equipamento eletrônico. E às vezes, se o equipamento eletrônico ele estiver descalibrado, ele vai danificar todos os ensaios, né? Essa é a realidade. Então, seriam esses os macrocomponentes, vamos dizer assim, do nosso ensaio triaxial. E aí, eu dei um zoom agora na nossa célula, na nossa câmara triaxial. Então, eu coloquei aqui para vocês essa imagem super famosa de um livro também famoso de mecânica dos solos, que traz uma câmara triaxial fictícia. E eu coloquei ao lado uma câmara triaxial real, para a gente conseguir agora comparar o que o livro está falando com a gente e o que é na vida real. Então, o nosso primeiro componente da câmara, da célula triaxial, é a drenagem ou a medição de pressão neutra. Lembra que eu falei que a gente mede a pressão no interior do corpo de prova? Então, nesse caso aqui, a imagem fictícia mostra pra gente que a gente tem uma linha de drenagem no fundo, né, na base do corpo de prova, e uma linha de drenagem no topo do corpo de prova. Ambas saem na mesma posição e a gente vai medir a poropressão dentro do corpo de prova.
Aqui é a mesma coisa. Nesse caso aqui, para vocês entenderem, essa linhazinha, ela passa aqui por dentro e está ligada na base do corpo de prova. E tá vendo que tem uma linhazinha aqui no topo? Na verdade, são duas. Elas vêm juntas aqui por trás e se ligam aqui, nessa ponta, passam aqui pela frente, nessa ponta, e se juntam nessa primeira ponta. Então, a gente tem esse circuito que liga topo e base do corpo de prova numa única saída. O nosso segundo elemento é a pedra porosa. Aqui, vocês não vão conseguir ver ela efetivamente, porque a membrana está passando por cima dela, mas seria que, logo no contato com o top cap, então essa parte metálica a gente chama de top cap, tem uma pedra porosa aqui e uma pedra porosa aqui embaixo. Essa pedra porosa, ela está aqui com duas funções. Uma delas é evitar que qualquer fluxo de água carregue material muito fino para as linhas de drenagem fora. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem alguns ensaios que a água ela vai querer sair do corpo de prova. Então, ela pode querer sair aqui por essa linha de drenagem e, às vezes, trazer material fino. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, normalmente, a gente coloca uma pedra porosa e também um papel filtro ali no contato. E, além disso, a pedra porosa também ela vai ajudar na medição da poropressão. Ela meio que vai equalizar ali naquela região de medição a poropressão no corpo de prova. Depois a gente tem a membrana, que é o 3. Aqui a gente consegue ver a membrana toda, que é essa cor aqui creme, que é uma membrana de látex. E por que ela está ali? Lembra que eu falei que a água ela simula o solo ao redor do corpo de prova. E a gente vai aplicar pressão na água. Se essa membrana não tivesse ali, imagine, a água ia entrar literalmente dentro do corpo de prova e ia dissolver o corpo de prova, né? Se conseguirem imaginar. Com a membrana, a gente consegue criar uma camada impermeável entre solo e água. Então, a membrana, como ela é flexível, ela permite a transmissão das tensões, mas ela não deixa que a água mesmo passe para dentro do corpo de prova. Então, você pode começar a entender que o corpo de prova é quase que um sistema isolado, todo impermeável no interior da célula, e a água está ali por fora. A gente tem ainda o número 4, que é a entrada de água e aplicação da pressão confinante. Então, lembra que eu falei que de um componente igual um CPU lá do computador, vem aqui por essa mangueirinha, ela está ligada aqui dentro da água, então qualquer variação de pressão que eu programar lá no computador, ela aplica na água. Temos também o componente número 5, que é o prato da prensa. Então, como eu falei anteriormente, esse prato ele vai se movimentar para cima e isso vai causar uma reação lá na parte de cima da célula, que aí eu botei o número 6, que é o contato do meu pistão com a minha célula de carga, que a gente chama, que é um equipamento que vai conseguir medir carga, vai medir força. Então, o deslocamento do prato causa uma reação aqui em cima, que vai ser medida pela célula de carga. E aí, só para vocês entenderem, tudo que a gente está vendo aqui nessa foto é metal, menos a membrana e menos o solo e a água, né? Lógico. Mas o que a gente está ensaiando que é solo com membrana é infinitamente mais flexível, vamos dizer assim, mais deformável que o metal. Então, o fato do prato estar subindo, a única coisa que está ligando todo o sistema é esse pistão que está em contato aqui com o top cap e ligado lá na célula de carga. A hora que esse prato subir, esse prato vai deslizar aqui, tá vendo? Nessa parte. Então, o aço não vai se deformar e a única coisa que vai poder se deformar com o deslocamento do prato é o solo. Então, o prato vai subindo e esse solo que está aqui dentro, que é muito mais deformável que o aço, vai começar a se deformar, vai começar a encurtar. Isso seria o ensaio de compressão. E esse encurtamento, que é uma deformação, vai gerar uma força de reação que a gente vai ler lá em cima na célula de carga. Então, é isso que acontece, mais ou menos, dentro da célula triaxial, da câmara triaxial.
Agora eu vou falar para vocês os tipos de ensaios triaxiais que existem. Lembra que eu falei no início dessa aula que o mais utilizado é o ensaio de compressão triaxial, mas existem outros ensaios triaxiais que simulam melhor as condições de campo. Então agora é o que a gente vai aprender um pouquinho quais são os tipos de ensaios triaxiais e depois a gente vai entender por que o que a gente mais utiliza é o de compressão triaxial. A gente pode classificar, para a gente começar a entender os tipos de ensaio, a gente pode classificar os ensaios quanto 4 critérios. Nem sempre você vai ver esse critério em livros, em materiais de ensaios triaxiais. Em alguns lugares você pode ver essa separação, mas é meio que uma separação que eu fiz para também entender na minha cabeça os tipos de ensaio. Então a gente pode classificar o ensaio, primeira classificação, quanto à saturação. O ensaio ele pode ser saturado ou não saturado, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso. Podemos classificar quanto ao adensamento, que pode ser um adensamento hidrostático ou anisotrópico, quanto à drenagem, que pode ser drenado ou não drenado, e quanto à solicitação, que pode ser compressão ou de extensão. É o que eu falei. Em linhas gerais, a gente pode entender assim a classificação dos ensaios triaxiais, que você vai conseguir correlacionar com a prática, cada uma dessas classificações. Então vamos começar com a saturação. Você se lembra o que é saturação? Saturação é um índice físico, né, do solo. Quando a gente fala que um solo está saturado, quer dizer que, aí eu botei essa figurinha aqui, famosa quando a gente está aprendendo índices físicos. O solo ele é composto por sólidos, líquidos e o ar. O volume de líquido mais volume de ar a gente chama de volume de vazios, que é o volume de vazios ao redor dos sólidos, que seriam os grãos. Caso todo o volume de vazios seja completo, né, preenchido por água, por líquido, a gente fala que esse solo está saturado. Então, o solo saturado é aquele que todos os seus vazios estão preenchidos com água. Então, na matriz, a gente só tem água e grão, água e sólido. Os ensaios, em geral, são realizados em corpos de prova saturados. Aí a gente vai aprender na aula 2 como isso é feito em laboratório, por que isso tem que ser feito, a gente vai ver que tem um motivo especial para isso ser feito. E quando a gente não tem um corpo de prova saturado, a gente teria que fazer ensaios em corpos de provas não saturados. Só que você começa a pensar, um corpo de prova não saturado, eu tenho que medir pressão na água, pressão no ar, pressão nos sólidos. Então, é mais ou menos por isso que a gente satura, a gente reduz uma pressão para medir, a gente mede na água e nos sólidos. Então, existem 2 tipos de ensaios triaxiais, que é em corpos de prova saturados, que são os que são mais realizados e é o que a gente vai aprender, e em corpos de provas não saturados. Os ensaios em corpos de prova não saturados, eles não são muito utilizados e quando eles são em equipamentos um pouco modificados, precisam de uns ajustes, precisam de alguns componentes de medição de poro-pressão diferenciados, por isso que ele não é muito utilizado. A próxima classificação seria quanto ao adensamento. E aí, eu não sei se você lembra o que é adensamento, a gente também vai aprender melhor isso lá na aula 2, mas basicamente o adensamento é quando você aplica uma carga no solo, você permite que vamos dizer assim, toda a pressão que você excedeu nos vazios do solo, ela vai ser dissipada e aí o solo vai ficar uma forma um pouco mais compacta. Estou resumindo muito aqui o que é adensamento, na aula 2 a gente vai relembrar todos esses conceitos, mas é só para você começar a entender, relembrar o que era o adensamento. O adensamento, então, no ensaio triaxial, ele pode ser feito de 2 formas. O adensamento hidrostático, que é o que normalmente é realizado. Lembra que eu falei que no momento do ensaio, a água, a gente vai aplicar uma pressão na água, e a água, como ela está em volta de todo o corpo de prova, tanto as tensões nos planos verticais,
quanto a do plano horizontal vão ser iguais. Então, é um estado de tensões hidrostáticas, ou seja, todas as tensões são iguais em qualquer posição. Esse seria o adensamento hidrostático, que é o mais utilizado nos ensaios. Entretanto, no solo, na vida real, no campo, ele não está submetido a um adensamento hidrostático. É muito difícil essa situação. Normalmente, ele está submetido a um adensamento anisotrópico, que a gente fala. Há um adensamento em que a tensão vertical, normalmente, é maior que as tensões horizontais. Então, você também consegue simular isso em laboratório. Como eu disse, na aula 2 eu vou ensinar melhor sobre essa etapa de adensamento, a gente vai ver as diferenças, mas só para você relembrar, aquela questão de tensões geostáticas, que o adensamento anisotrópico, ele tenta representar as tensões in situ, que nada mais são que tensões diferentes nos planos, né? Igual eu comentei, que não é um ensaio triaxial verdadeiro. E no caso dos solos, normalmente a tensão vertical ela é maior que as tensões horizontais. Então, nessa figurinha aqui, eu mostrei que no adensamento hidrostático ou isotrópico, a tensão vertical é igual à tensão horizontal. No adensamento anisotrópico, a tensão vertical é diferente da tensão horizontal. E normalmente a gente define uma tensão vertical e a partir de um coeficiente que a gente vai chamar aqui de K0, que se você se recordar é o coeficiente de empuxo no repouso, a gente vai multiplicar a tensão vertical para achar a nossa tensão horizontal. E aí um spoiler, né? O K0, normalmente a gente pode usar um 0,4, 0,5, então sempre a tensão horizontal no adensamento anisotrópico, ela vai ser menor que a tensão vertical. Então a gente tem esses dois tipos de ensaio. O ensaio hidrostático, que é o mais utilizado, mas ele não representa tão bem a situação de campo, e o ensaio com adensamento anisotrópico, que ele não é tão utilizado ainda por condições dos equipamentos, que não é muito fácil fazer esse tipo de adensamento, mas ele é o que melhor representa a condição de campo. A gente também tem, se a gente voltar aqui rapidinho para a gente lembrar, a gente já viu então que tem ensaio com corpo de prova saturado e não saturado, ensaio em adensamento hidrostático e anisotrópico. Então agora a gente vai ver quanto à drenagem, que pode ser drenado ou não drenado. Só para a gente relembrar, quando a gente fala drenagem de solo, a gente está se referindo à permissão de saída ou entrada de água livremente. E livremente quer dizer o quê? Sem geração de poropressão no interior daquela matriz de sólidos com água. Se vocês se recordam dos conceitos, né, de resistência ao cisalhamento, a gente sabe que se o solo no seu interior tem água, essa água durante um cisalhamento pode gerar uma poropressão. Então é um acréscimo de tensão na água. E a água com poropressão, ela vai diminuir a resistência da matriz como um todo. Então, quando a gente fala que o material ele tá drenado, quer dizer que qualquer acréscimo de carga que poderia aumentar a poropressão, na verdade não aumenta. Essa água ela sai livremente do solo. Então, eu coloquei assim, que as condições de drenagem, primeiramente, vão estar ligadas à velocidade de carregamento e à permeabilidade do material. Então, você imagina, se eu for, vamos supor que eu vou colocar, chutando aqui para a gente começar a entender, uma sobrecarga de 100 newtons ou 100 kPa num solo. Se eu colocar essa sobrecarga de uma vez só, em 1 segundo, o solo, naturalmente, ele vai sentir aquele impacto momentâneo ali. E aí, dependendo de como é os seus vazios, vamos dizer assim, aquela água vai sentir aquela pressão, então ela vai gerar poropressão. Agora, se a mesma carga eu for colocando lentamente, eu vou dando tempo para aquela água ir saindo lentamente, a água não sentir um excesso de poropressão. Então seria isso, a gente tem que entender que o carregamento drenado ou não drenado, ele está relacionado à velocidade de carregamento e à permeabilidade do material. Por exemplo, solos arenosos. Em geral, a gente sabe que os solos arenosos são mais permeáveis. Por quê? Em geral, porque os poros, os seus vazios, são maiores. Então, a água ela tem uma facilidade para sair do solo.
E aí, o cisalhamento, então, vai se dar de forma drenada, ou seja, não vai gerar poropressão. A gente pode carregar, os vazios são grandes o suficientes para qualquer água que quiser sair do solo, ela vai conseguir sair. Agora, um solo argiloso, por sua vez, a gente sabe que solos argilosos são bem mais finos e, por isso, eles têm coeficientes de permeabilidade bem baixos, porque os seus vazios são muito pequenos. Então, qualquer excesso de poropressão, ou seja, se eu aplicar uma carga rápida, a água não vai ter tempo para sair pelos vazios, então vai aumentar a poropressão no interior ali daquele solo. Mas cabe a gente só entender aqui nesse momento que o ensaio ele não é feito para saber se o material tem comportamento drenado ou não drenado. O ensaio é feito de forma que ele se comporte drenado e que ele se comporte não drenado. Ou seja, eu posso pegar um corpo de prova de uma argila e fazer um ensaio muito rápido, ou seja, que ela vai ter um comportamento não drenado. Então, eu vou entender como que essa argila se comporta numa condição não drenada, vou determinar para ela os parâmetros não drenados e eu posso pegar o mesmo corpo de prova e fazer um ensaio drenado. Ou seja, eu vou fazer um ensaio muito devagar, muito lento. Existem argilas que, para um ensaio drenado ser real, dias fazendo o ensaio. Mas que eu vou deixar a água sair livremente, não vou gerar nenhum excesso de poropressão, então eu vou entender aquele material na condição drenada. Então é legal a gente entender que mesmo que o seu material seja tipicamente um material que vai se comportar não drenado, você pode fazer um ensaio drenado para ele também. O equipamento que vai fazer o ensaio que você quer. Basta você determinar as velocidades de carregamento e as condições de contorno do ensaio da maneira correta, que a gente vai ver nas próximas aulas. E por fim, a gente pode separar quanto aos tipos de solicitação. Aqui, eu separei basicamente em compressão e extensão. No carregamento de compressão, a gente pode entender que a tensão axial, ela sempre vai ser a tensão principal maior, que é a sigma linha 1. Lembra que eu falei lá no início da aula? E a tensão horizontal, no carregamento de compressão, sempre vai ser a tensão radial, que vai ser a tensão principal menor, sigma linha 3. Sigma 3. Depois a gente fala de tensões efetivas. E aí, no carregamento de extensão, isso vai se inverter. Então, a gente vai ter que a tensão axial, que é a tensão vertical, vai ser a minha tensão principal menor, e a tensão radial, que é a tensão horizontal, vai ser a minha tensão principal maior. Então, se inverte. Foi isso que eu mostrei aqui no desenho. Na compressão, o sigma 1 é o vertical, e na extensão, o sigma 1 agora é o horizontal. E aí, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês saberem os tipos de ensaio triaxial de compressão ou de extensão e como se relacionam com problemas práticos de engenharia geotécnica. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto P aqui no meu solo e, de repente, eu vou criar uma obra em cima dele. Eu vou fazer uma fundação, vou fazer um aterro. Então, ele estava num estado de tensões que aqui eu vou chamar de anisotrópico, que é o estado de tensões no repouso, que a gente fala, ele está ali no solo, tranquilo, e recebe um acréscimo de carga. Esse acréscimo de carga vai ser a minha tensão principal maior, que vai ser o meu sigma linha 1. Então, é um ensaio de compressão. E como eu estou acrescentando carga na direção vertical, é o ensaio de compressão axial, porque eu estou no sentido axial aumentando a carga. E aqui eu botei um exemplo, que qualquer solo de fundação de aterro, de barragem, de prédio, de casa, ele vai sofrer esse tipo de solicitação, que ele estava no momento numa situação de repouso e vai aumentar a sua tensão vertical. Então, a gente tem um ensaio que é chamado de ensaio triaxial de compressão por carregamento axial, que vai ser o ensaio que a gente vai aprender no curso, que é o mais utilizado na prática. Do outro lado, a gente tem esse tipo de ensaio aqui. Por exemplo, eu tenho uma parede de escavação. Então, aqui tinha um solo nessa região. Eu fui lá, cortei 90 graus essa parede. Então, esse ponto P aqui, que também estava numa situação de repouso, de repente,
essa tensão horizontal que confinava ele ali lateralmente, ela foi embora, o solo foi retirado. Então, você consegue entender que a tensão vertical ela continua a mesma, mas a horizontal ela diminuiu muito. Então, a minha horizontal agora é a minha sigma linha 3, meu sigma 3, que é a minha tensão principal menor, e a minha tensão vertical anterior, que continua a mesma, se tornou agora a tensão principal maior, sigma 1. Então, nesse ensaio também é um ensaio de carregamento, é um ensaio também triaxial de compressão, só que nesse caso é um ensaio de compressão por descarregamento lateral. Então, eu descarreguei a tensão que estava atuando lateralmente no meu corpo de prova. Então, aqui eu coloquei uma imagem típica que é uma escavação. Então, na parede da escavação, a gente vai ter um ponto P sofrendo esse tipo de solicitação. E aí, quando você vai... Isso aí já seria um assunto de contenções, de estabilização de cortes. Você tem que entender como é que esse ponto P vai se comportar a hora que você tirar um pedaço do solo que estava segurando ele ali. Então, é mais ou menos isso. A gente tem um outro ensaio que seria... Agora é o mesmo ponto P, vamos supor, mesmo ponto P, eu cortei verticalmente, mas eu não deixei ele solto. Eu fui lá e coloquei uma contenção do tipo cortina atirantada. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma cortina atirantada, a gente aplica uma carga no tirante no sentido de puxar aquela parede de concreto. Então, por exemplo, olhando aqui para a foto, esses pontinhos aqui, nessa parede de concreto, eles estão com uma carga que fazem aquela parede ir mais ao encontro do solo. Então, você está puxando aquela parede, como se fosse isso. Então, pensa só. Eu tinha o meu ponto P numa situação de repouso. Momentaneamente, eu cortei aqui e ficou aquele ponto P da situação anterior, mas logo em seguida, eu coloquei uma cortina atirantada e apliquei uma força horizontal muito forte naquele ponto P, de forma a segurar todo o meu solo. Então, a minha tensão horizontal agora, ela ficou muito maior do que antes. Então, ela vai ser agora a minha tensão principal maior, porque ela aumentou muito, e a minha tensão vertical, que continua a mesma, ela se tornou, então, a minha tensão principal menor. Esse tipo de situação pode ser entendida por meio do ensaio triaxial de extensão por carregamento lateral, ou seja, eu estou aplicando uma carga lateralmente ao meu solo. Por fim, por último, dos tipos de ensaio, a gente tem a mesma escavação daquela do segundo caso, só que em vez de a gente olhar agora para a parede, a gente está olhando para o fundo da escavação. Então, lembra que eu falei que quando você tirou esse pedaço do solo, você descarregou lateralmente? Agora, no fundo da escavação, você também descarregou, só que agora foi verticalmente. Então, você tirou uma altura de solo que estava confinando aquele material sobre o plano horizontal. Então, nesse caso, a minha tensão vertical diminuiu muito. Então, ela virou agora sigma 3. Então, a minha tensão principal menor. E a minha tensão horizontal, que continua a mesma, agora é a tensão principal maior. E aí, esse tipo de situação, a gente tem um ensaio triaxial de extensão por descarregamento vertical. Então, é um ensaio que a gente sai de uma condição de repouso e vai tirando, vai descarregando a carga axial. E a mesma foto da escavação que eu estou mostrando aqui, que esse fundo aqui de escavação, você tem que saber como que esse solo vai se comportar à medida que você está removendo a carga que estava atuando em cima dele. Para a gente fechar esse bloco, então, eu coloquei aqui mais dois tipos de ensaios triaxiais que existem. Existe um ensaio que você mantém, você sai de uma condição hidrostática lá do adensamento e vai aplicando pressão interna no corpo de prova. É como se estivesse simulando uma encosta, vamos pensar assim, uma encosta natural, que não vai ter acréscimo de carga, não vai ter corte, não vai ter aterro, não vai ter nada. Mas
a minha superfície freática ela está se elevando, que é o que acontece em encostas naturais quando chove muito. A água que estava ali, ela começa a subir, subir, subir. Então, a poropressão ela está aumentando. Então, existe um ensaio que consegue simular isso, uma situação em que as tensões externas são constantes, mas a pressão interna, ou seja, a poropressão vai aumentando. E também existem os ensaios triaxiais cíclicos, que agora, então, quando a gente está falando muito de liquefação, os ensaios passaram a ser utilizados muito mais para estudar liquefação, mas eles já são muito utilizados na área de pavimentação. O ensaio triaxial cíclico nada mais é que a aplicação de tensão vertical de forma cíclica. Então, de tempos em tempos, você vai aplicando uma carga verticalmente. Por que é muito utilizado em pavimentação? Por exemplo, porque de tempos em tempos passa um caminhão ali em cima da estrada. Ou em ferrovia, de tempos em tempos tem aquele trem passando ali em cima da ferrovia. Então, esses ensaios triaxiais cíclicos é para entender se o material vai perdendo resistência, vai ganhando resistência ao longo desse ciclo de aplicação de cargas. Então, a gente viu vários tipos de ensaio, espero que você tenha entendido como que cada ensaio se correlaciona com a situação prática de campo. Como eu disse, o nosso curso é voltado para os ensaios triaxiais de compressão por carregamento axial, e a gente vai ver dois tipos de ensaio nesse curso, que é o ensaio triaxial com corpo de prova saturado, com adensamento hidrostático e carregamento axial, e o ensaio também hidrostático, corpo de prova saturado, só que a diferença entre os dois vai ser, um vai ser carregamento drenado e o outro vai ser carregamento não drenado. Então é isso que a gente vai aprender, que são os dois ensaios mais utilizados na prática da geotecnia. Então, no último bloco dessa aula, vai ser mais rápido, a gente só vai fechar o nosso entendimento sobre o ensaio triaxial e vamos saber quais são os resultados que a gente está buscando ao interpretar os ensaios triaxiais, e também a gente vai resumir todas as vantagens e desvantagens dos ensaios triaxiais. Te espero no próximo bloco.